Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos os irmãos da Igreja Unifé, os unificadores da fé e os missionários da unificação. Eu quero aqui neste momento compartilhar uma palavra muito importante na nossa missão. Foi dada pelo Senhor Jesus no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e o versículo 20, em que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, antes da sua ascensão, o Senhor Jesus delegou aos seus discípulos uma missão de ir pregarem o Evangelho de porta em porta, batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus nos prometera que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja que até mesmo os apóstolos também fizeram esse trabalho de porta em porta, cheio do Espírito Santo, em que no livro de Atos Apóstolos, capítulo 5, verso 42, disse que os apóstolos oravam no templo e depois das suas orações, eles saíam de casa em casa. Portanto, meus amados unificadores e missionários da unificação, nós também temos que ter esse amor pela obra do Senhor. Muitas pessoas estão necessitadas de ouvirem a palavra da vida eterna, a palavra da salvação. Como a Bíblia mesmo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que me chama a atenção é que até mesmo o apóstolo Paulo, em toda a sua eminência, não deixou de pregar o Evangelho, não se sentiu inferior aos demais irmãos, de sair de porta em porta e pregar o Evangelho, como está escrito aqui no livro de Atos, capítulo 20 e o verso 20. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui nesse versículo. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo diz assim: como nada que é útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Veja bem, o apóstolo Paulo, depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus e recebera o Espírito Santo, ele não mais parou de pregar o Evangelho. Em todo este livro que mostra a história missionária, o ministério do apóstolo Paulo, ele pregava o Evangelho nas praças, ele pregava nas ruas, ele pregava nos templos e ele sempre estava com muita insistência a pregar a palavra do Senhor, inclusive de casa em casa. Ele pregava as boas novas e ele não se sentia inferior. Pelo contrário, a preocupação dele de anunciar a crucificação e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos unificadores da fé, não vamos desistir de pregarmos de porta em porta. Não podemos nos sentirmos inferior. Nós temos que nos alegrarmos, porque nós estamos levando a palavra da salvação e estamos cumprindo a missão que nos foi dada. O Senhor nos delegou esta missão, mas temos que, com muito amor, com muita insistência, sair nas praças, nas ruas e de porta em porta e anunciar a volta do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, juntamente com os discípulos, eles levavam a mensagem da cruz e da ressurreição. Hoje, no pleno século XXI, nós temos a obrigação de levarmos a mensagem do retorno do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, veja neste vídeo algumas fotos dos nossos irmãos e irmãs unificadoras da fé, missionários e os unificadores pregando nas portas, batendo nestes portões e pregando o Evangelho da salvação, a palavra que cura, que liberta e que transforma o homem velho numa nova criatura. As pessoas estão esperando você para ouvir a palavra de Deus. Não vamos desistir, não vamos nos desanimarmos, mas vamos com muito amor e pelo Espírito Santo levar a palavra do Senhor. Nós, unificadores da fé, que estamos nesta caminhada, nesta missão, neste ministério da unificação, levando esta palavra do Senhor, não podemos deixar as adversidades, os problemas, as circunstâncias abater a nossa fé, mas pelo contrário, cada alma que você ganha para o reino de Deus significa dizer que é mais uma pedra preciosa que você ganhará na sua coroa. O Senhor nos prometeu que aquele que vencer ou que permanecer até o fim, esse será salvo.
E é impressionante que no capítulo 3, o verso 20 de Apocalipse, diz que o Senhor está à porta e bate. E aquele que ouve a voz do Senhor e abre a porta, o Senhor entrará, ceará com ele e ele com o Senhor. E esta ceia não é, irmãos, de alimento físico, mas de alimento espiritual. O próprio Senhor Jesus se revela ali através da pregação de porta em porta. E nós temos que ir e pregar de porta em porta, levarmos a palavra do Senhor de porta em porta. Veja que o próprio Senhor Deus, quando ele deu a missão para os 2 anjos e pregar a palavra do arrependimento a Ló em Sodoma e Gomorra, os anjos, eles desceram aqui na terra e se materializaram, tomaram o corpo humano para poderem até a casa de Ló e pregar o arrependimento àquela família. Então, desde o princípio que o Senhor Deus, irmãos, desenvolveu esse ministério de casa em casa, de porta em porta, como Deus ordenou a Moisés, dizendo: Moisés, passa o sangue do cordeiro, meia-noite o anjo vai passar, aquela porta que tiver o sangue do cordeiro, o anjo da morte não tocará. Então veja que Deus ordenou Moisés ir passar o sangue do cordeiro de porta em porta. Até mesmo Moisés fez um trabalho de porta em porta, né? Então veja a importância de pregar o evangelho de porta em porta. Veja que o Senhor Jesus também realizara esse trabalho de porta em porta. Ele foi até a casa de Jairo e ali ele curou a filha de Jairo. E ele foi também na casa de Pedro e curou ali a sogra de Pedro. Ele ia na casa do seu grande irmão e amigo Lázaro pregar o evangelho. Ele saía de porta em porta pregando o evangelho. Ele pregava na cidade de Cafarnaum, Galileia, Jerusalém, Samaria, Judeia e assim todas as províncias. Jesus estava de porta em porta pregando o evangelho. E nós, unificadores da fé, de pregarmos o evangelho. Todos os domingos nós temos este dever dado pelo Senhor de cumprirmos conforme os desígnios do Senhor, essa incumbência de sairmos de casa em casa e pregarmos o evangelho de porta em porta. Só assim você estará cumprindo esta missão do Senhor. E os missionários, os jovens que também estão nesta missão da unificação, de pregar, de evangelizar os jovens de porta em porta. Não podemos desistir, meus irmãos, mas vamos ter este amor pelas almas. Estamos cumprindo a palavra do Senhor, como o apóstolo Paulo, que ele diz aqui que pregava de casa em casa. Então, meus irmãos, vamos pregar o evangelho. Amém? Nós somos os unificadores da fé e estamos unificando muitas vidas para o reino de Deus. Amém? E graças a Deus.